Você já se imaginou no auge da sua maior vitória, sentindo-se completamente sozinho e desejando o fim? Parece contraditório, não é? Mas essa é a história não contada de Elias, um dos maiores profetas de todos os tempos. Muitas vezes, nós o lembramos como o homem de fogo que desafiou 450 profetas de Baal no Monte Carmelo e viu o poder de Deus descer dos céus de forma espetacular. Uma vitória inegável. Um momento de fé triunfante, que deveria ter mudado a nação para sempre. Mas o que aconteceu depois? O que a Bíblia nos revela sobre a alma desse gigante da fé, após essa demonstração de poder? Elias não foi recebido com festa e arrependimento nacional. Pelo contrário, ele recebeu uma ameaça de morte da rainha Jezabel. A mesma mulher que havia promovido a idolatria em Israel, agora prometia fazer com Elias o mesmo que ele havia feito com seus profetas. E foi nesse momento que o impensável aconteceu. O homem que enfrentou um exército de falsos profetas, que orou e o fogo caiu, que orou de novo e a chuva voltou após 3 anos de seca. Esse mesmo homem fugiu. Ele correu para salvar sua vida, deixando tudo para trás. A jornada de Elias o levou ao deserto, um lugar de isolamento e vazio. Sozinho, debaixo de uma árvore, o peso do mundo desabou sobre seus ombros. Ele olhou para o céu, não para clamar por fogo, mas para sussurrar uma oração de desespero. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Imagine a profundidade dessa dor. Ele se sentia um fracasso. A vitória no Carmelo parecia vazia. A nação não havia se voltado para Deus como ele esperava, e a escuridão parecia ter vencido. A solidão era sua única companhia, e a esperança havia se esvaído. Ele acreditava ser o último fiel em toda a nação, o único que ainda lutava por Deus. E esse fardo se tornou pesado demais para carregar. Essa é uma das passagens mais humanas e vulneráveis de toda a Bíblia. Ela nos mostra que mesmo os maiores heróis da fé enfrentam momentos de escuridão profunda, de exaustão emocional, física e espiritual. A história de Elias no deserto não é uma história de fracasso, mas sim um retrato honesto da fragilidade humana. Quantas vezes nós também nos sentimos assim? Depois de uma grande luta, de um grande esforço, esperamos ver os frutos, mas em vez disso, encontramos mais oposição, mais desafios. E então, o cansaço bate, a solidão aperta, e a voz do desespero sussurra em nossos ouvidos, que não vale mais a pena, que já fizemos o suficiente. Mas é exatamente nesse ponto, no fundo do poço, que a história de Elias tem sua maior reviravolta. Deus não o repreendeu por sua falta de fé. Ele não o castigou por seu desespero. Em vez disso, Deus respondeu com cuidado e compaixão. Enquanto Elias dormia, um anjo o tocou e disse: "Levanta-te e come." Havia pão cozido sobre pedras quentes e uma vasilha de água. Deus primeiro cuidou de suas necessidades físicas. Ele sabia que Elias estava exausto, faminto e desidratado. A primeira resposta de Deus não foi um sermão. Foi um ato de cuidado prático e gentil. Ele alimentou seu corpo antes de tentar restaurar sua alma. Isso nos ensina algo poderoso sobre como Deus nos vê em nossos momentos de fraqueza. Ele entende nossas limitações. Ele sabe que às vezes nosso desespero espiritual está profundamente ligado ao nosso esgotamento físico e emocional. Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo o acordou uma segunda vez, com a mesma instrução, dizendo que a jornada seria longa demais para ele. Com a força daquela comida, Elias viajou por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, o mesmo lugar onde, séculos antes, Deus havia se revelado a Moisés e entregado os 10 mandamentos. Era um lugar de encontro divino. Chegando lá, Elias se abrigou em uma caverna. E então a palavra do Senhor veio a ele com uma pergunta simples, mas profunda: "Que fazes aqui, Elias?" Deus não estava perguntando por falta de informação. Ele estava convidando Elias a abrir seu coração, a verbalizar sua dor, sua frustração, e Elias desabafou. Ele repetiu sua queixa: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel
deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Ele derramou toda a sua sensação de solidão e injustiça diante de Deus. E a resposta de Deus foi extraordinária. Ele disse a Elias para sair e ficar no monte. E então, uma demonstração de poder começou. Primeiro, veio um vento forte e poderoso, que quebrava as montanhas e despedaçava as rochas. Mas a Bíblia diz que o Senhor não estava no vento. Depois do vento, veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, veio um fogo, semelhante talvez ao que caiu no Carmelo, mas o Senhor também não estava no fogo. Elias estava acostumado com as manifestações grandiosas do poder de Deus. Mas, desta vez, Deus escolheu se revelar de uma forma diferente. Depois do fogo, veio o som de um cícero tranquilo e suave, uma voz mansa e delicada. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com o manto, pois sabia que estava na presença de Deus. Naquele momento, Deus ensinou a Elias e a todos nós uma lição vital. Às vezes esperamos que Deus se manifeste em grandes eventos, em vitórias espetaculares, em barulho e poder. Mas muitas vezes, Ele fala conosco no silêncio, na quietude do nosso coração, no sussurro gentil, que acalma nossa alma ansiosa. No meio do nosso caos interno, Ele nos convida a parar, a ouvir e a encontrar sua presença não na tempestade, mas na calmaria que a sucede. Naquele sussurro, Deus restaurou Elias. Primeiro, ele corrigiu sua perspectiva. Deus revelou a Elias que ele não estava sozinho. Havia 7.000 em Israel que não haviam se dobrado a Baal. A sensação de solidão de Elias, embora real para ele, não era a realidade completa. Deus sempre tem seus remanescentes, pessoas fiéis espalhadas, onde menos esperamos. Isso nos lembra que, mesmo quando nos sentimos isolados em nossa fé ou em nossas lutas, não estamos sozinhos. Em segundo lugar, Deus deu a Elias um novo propósito. Ele não disse: "Ok, Elias, seu trabalho acabou. Pode se aposentar." Ele lhe deu novas instruções, uma nova missão. Ungir novos reis e um novo profeta, Eliseu, que se tornaria seu sucessor. Deus mostrou a Elias que sua vida ainda tinha um propósito, que ainda havia trabalho a ser feito. Ele o reengajou na sua obra. Não o descartou por causa de seu momento de desespero. O desespero não foi o fim da história de Elias. Foi um capítulo que o levou a um novo começo. A história de Elias depois do Monte Carmelo é um farol de esperança para todos nós que já nos sentimos cansados, sozinhos e sem esperança. Ela nos mostra que é normal se sentir fraco, que é humano sentir vontade de desistir. Mas também nos mostra que Deus nos encontra em nosso ponto mais baixo. Ele não nos abandona no deserto da nossa dor. Ele nos alimenta, nos fortalece e nos lembra de que não estamos sozinhos. Ele fala conosco em um sussurro gentil, corrigindo nossa visão e nos dando um novo propósito. Se você está passando por um momento de deserto em sua vida, sentindo o peso do cansaço e da solidão, lembre-se de Elias. Permita que Deus cuide de suas necessidades, tanto físicas quanto emocionais. Procure um lugar de silêncio para ouvir sua voz mansa e delicada. Abra seu coração e diga a Ele exatamente como você se sente. E confie que Ele não apenas o ouvirá, mas também o restaurará, lhe dará uma nova perspectiva e o colocará de pé para uma nova jornada. Sua história não acabou. Assim como para Elias, seu momento de desespero pode ser o prelúdio para um novo e profundo encontro com a graça restauradora de Deus. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima!